Podemos. Senhor Jesus, nosso... Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Então tá bom. Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, mais essa oportunidade, Senhor, de estudarmos, estarmos juntos reunidos, Senhor, para fazer esse estudo, Senhor. Todos nós presentes, cada um representado, pedimos pelo irmão, que ele possa ser incluído, pedimos por tudo, Senhor. E nós só temos que agradecer a oportunidade. Muito obrigada, Jesus, graças a Deus. Com essa prece, pedimos permissão para começar o estudo da noite. Pode fazer a palavra. Não sei se é o meu som ou de você está dando um barulhinho. Fiquei meia... Não sei se é o meu ou é de vocês. Então, vou ler, né? Livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 103, perante a multidão. Perante a multidão. E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Está em Atos, capítulo 2, versículo 13. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho, diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som, como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões de Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são pouco os zombadores de todos os tempos dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigência descabida e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes se predispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado, criticar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde, escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envilecimento, a tua renúncia significará incapacidade, a tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como primeiros apóstolos nas grandes praças onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Agora é com você, Tozélio. Essa lição é muito profunda, né? O ocorrido, o fenômeno de Pentecostes, ele é muito mal interpretado, né? Ele realmente não foi bem absorvido por todos, né?
o que acontece? Inúmeras situações do ponto de vista de organizacional de estruturas religiosas não compreendem o Pentecostes porque o primeiro Pentecostes ocorreu ao ar livre. Né? Isso é uma coisa que a maioria não compreende. Aquilo foi um convite formal a toda aquela população, a todo aquele aglomerado de pessoas que estava nesse momento do Pentecostes, a observar esse chamado, esse convite de amor, esse convite de mudança, de forma de observar a vida e animar a vida com outros princípios, pelos princípios do Cristo. Então todos escutaram no seu próprio idioma. Né? E ele é bem claro, foram como se fossem palavras, línguas de fogo. Agora, aqueles que são totalmente contrários a qualquer tipo de percepção do divino, qualquer tipo de visão onde ele é criatura e existe um criador, algumas pessoas acham isso insuportável. Compreender que existe um criador e que ele é criatura. Nós estamos alcançando o nível máximo de orgulho e vaidade na sociedade. É sempre assim, né? Nós evoluímos como fosse um grande carrossel, né? Com altos e baixos. Estamos chegando num pico grande de vaidade e de orgulho. Então acreditamos que somos construtores, criadores de coisas. Sendo que, na verdade, nós estamos participando de um projeto de criação de planeta. Sendo que somos meros cooperadores muito simples, muito humildes, onde tivemos que ter auxílio para aprender a andar, auxílios pesados, né? Espíritos fora do corpo físico durante o sono das crianças nos ensinam a andar, nos ensinam a falar o idioma, a se adaptar à cultura, a se adaptar à alimentação, né? Porque por vezes você vem de um país difícil, com alimentação totalmente diferente do Brasil, ou vice-versa, você está do Brasil e vai nascer num país com alimentação muito diferenciada. Então, tudo é adaptado, tudo é fornecido. Para quê? Para que você possa cooperar com aquele grupo, com aquele grupamento. A maioria fica acreditando que o objetivo é você transformar o país. O objetivo é transformar os corações. Todas as nações um dia se unirão fraternalmente. Claro que vão continuar tendo as suas formas de viver diferentes, as suas formas diversificadas, mas, paulatinamente, tudo vai ser mais fraterno. E por quê? Porque tem países que não têm certos recursos que precisam ter. Então, naquele Pentecostes ali, a diferença é que realmente cada um era de um país. Cada grupo eram de países diferentes, de regiões diferentes, cada um falava um idioma. E todos observaram e entenderam na sua própria língua. Então, é um convite para todos, para todo o planeta, para toda a nação chamada planeta Terra, todos os seres humanos. Todos os seres humanos do planeta, estejam ele no corpo físico ou fora do corpo físico, estão sendo convidados, estão sendo chamados. Venham, vamos caminhar juntos, vamos aprender juntos, vamos progredir juntos. Então a maioria, quando fica com medo da reencarnação, e é normal ter medo da reencarnação, reencarnar realmente é complicado, né? A maioria também percebe, aqueles que são mais sensíveis, que há todo um planejamento, há todo um propósito. É lógico que você vai receber amor, é lógico que você vai receber carinho. Ninguém fica isolado, ninguém é filho de chocadeira, né? Então, há todo um acolhimento para o processo da chamada lei de progresso. Estamos todos submetidos às leis divinas. Nunca estivemos fora da lei. Tem gente que fala assim, poxa vida, aquela pessoa operou, viveu, cometeu crimes, cometeu um monte de desenganos. Sim, porque a pessoa é ignorante. A pessoa ignora qual é o objetivo dela. Se você buscar absorver como a pessoa pensa, como a pessoa sente a vida, quais são os valores que ela possui como identidade, você vai ver que a pessoa é altamente ignorante com relação a todos os padrões espirituais, com relação a todos os padrões mínimos de convivência social. Então, o que você tem que fazer? Você tem que educá-lo. Não tem jeito.
Você quer. Seria uma loucura Deus cobrar de consciências, das mesmas consciências, uma super capacitada, super instruída, como outra que nunca recebeu instrução de ninguém, nunca ouviu falar que, peraí, temos que compreender que não devemos fazer o mal, mesmo que isso vá dar resultado só para mim, egoisticamente só para mim, não se pode praticar o mal, é errado. Por que é errado? Porque é contra a criação divina. Então tem diversas famílias que sempre teve uma vozinha, uma mamãezinha, um pai ali ao colar, sempre teve alguém que podia divertir. Não, não é assim, é assado. E vamos educando. A verdadeira educação. Porque o que nós compramos nas escolas, né, seja ela pelo governo do estado, município, ou pago particular, o que você compra chama-se ensino. Você compra um pacotinho de ensinamentos para capacitar aquela consciência a se desenvolver intelectualmente. Mais nada. A escola não possui nenhum padrão moral. Não vai educar nada moralmente. Se alguém cometer alguma coisa errada dentro de sala de aula, a professora, a diretora, o diretor, a estrutura educacional da escola, a estrutura realmente educativa, ela está tolhida, ela não tem recursos para educar aquela criança. Olha, você foi lá e destruiu o bebedouro. Não, então tudo bem. Aqui, ó, comprei um bebedouro novo, ele vem todo desmontado, você vai instalar. Você não destruiu, agora você tem que ajudar a reconstruir. Faz parte da convivência compreender que o que é coletivo, todos nós temos que contribuir. Se fizer isso, vem os pais. Não, meu filho não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Um defende isso, defende aquilo. No final, o que nós estamos observando é que a sociedade é uma máquina de construir pessoas egoístas. Eu digo a cultura social, né? A cultura social de ensino, também que você compra, né? Você compra o ensino, ela está tolhida. Ela não tem como passar os valores essenciais mais nobres de formação, de educação de uma alma. Quem tem que fazer isso são os pais. Inexoravelmente, não tem como. Não tem como evitar. Ou faz ou fica sem fazer. E mesmo que fazendo, isso não é certeza que vai dar certo. Porque às vezes você está criando todo um bom exemplo, né? Eu já conheci colegas meus de segundo grau. Nossa, o moleque era uma peste. Aí você fica imaginando quem são os pais desse cara. Eu fui conhecer os pais eram pessoas boníssimas, pessoas maravilhosas, super do bem, tratava ele bem, tratava todo mundo bem. Só que o filho, não. O filho não. O que os pais vão fazer? Foi aquela encomenda chamada eis esta alma que eu estou aguardando que que você coopere, que você auxilie trabalhando para dar bons exemplos. Porque, na verdade, o principal princípio da educação é o exemplo. Então, os pais vão ter que dar o exemplo de ternura, de bondade, de fraternidade, de afabilidade, de doçura. Esses exemplos vão cativar. E a pessoa vai perceber, é estranho. Meu pai e minha mãe vivem de uma forma que eu não vejo ninguém viver na rua. Eu vejo ele reagindo assim, eu não vejo ninguém vivendo assim. Ele que vai começar a querer conhecer esses valores. Aí vai falar, meu pai, minha mãe, que valores são esses? Aí o pai e a mãe vai ter que ser humilde o suficiente e admitir. Esses valores não são meus, meu filho. Esses valores são do Cristo. Eu sou um mero estudante, iniciando, buscando se iniciar no aprendizado do Cristo. Porque é um contraste. A pessoa não vai querer ter lucros para subjugar terceiros. A pessoa vai querer ter lucros onde todos ganham equitativamente ou mais próximo de equitativamente ao que deveria cada um receber. A pessoa busca em tempo todo o equilíbrio. Então, é esse o problema do cristianismo. O problema do cristianismo é que ele vai exigir sempre dos discípulos, não estou falando dos apóstolos, o apóstolo ele já faz. O discípulo ele está naquela luta para viver realmente a filosofia de vida do Cristo. Esse é o problema. E cada um de nós vamos nos deparar perante a multidão.
É sobre isso o Pentecostes. Então, a lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo. Por isso que ele fala que ainda é um símbolo vivo. Por quê? Porque o Atos dos Apóstolos relata claramente que outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Eles estão tudo alucinados. O pessoal está tudo, né? Como assim cada um está ouvindo? Está ouvindo? Da onde está vendo esses sons? Alguém está fazendo esse som. Isso não pode ser uma voz do nada. Então pensaram em embuste, em alguma coisa falsa. É assim mesmo. A gente tende a desprezar o que a gente não conhece. Mas não foi isso que ocorreu. Realmente foi um fenômeno mediúnico, de voz direta. Muito raro, mas acontece. Então a revelação da vida eterna continua em todas as direções. Quando ele fala que em todas as direções, é em todas as direções onde cada um dos discípulos estiverem caminhando. Ou seja, cada um de nós. Então aquele som como um vento veemente, impetuoso, e aquelas línguas de fogo, aqui se refere à descrição apostólica. Por que línguas de fogo? Porque os discípulos, quando começaram a falar sobre o Evangelho, a falar sobre a vivência do cristianismo, o que é esse reino divino, quando ele começaram a explicar, todos perceberam que quem estava falando, seja Pedro, seja Tiago, fosse quem fosse, estava falando de uma maneira diferente. Estava falando mediunizado. Então, o que ele está chamando aqui de língua de fogo é um médium de psicofonia, onde um espírito assumiu a governança das cordas vocais e começaram a falar diretamente naquela língua, naquele idioma, igualmente, né? E a tecer argumentações, a tecer comentários nobres, de altíssimo valor moral, de altíssimo valor, que dê substância para as propriedades da vida. A propriedade principal. Por que eu fui criado? De onde eu venho? Para onde eu vou? Que até hoje a humanidade, distante do ambiente religioso, na chamada filosofia clássica, busca entender por que eu existo. Né? Se a ciência da Terra diz que você é um aglomerado de células, que foi só uma coincidência do universo, né? O universo bate planeta um no outro, bate bola de fogo no outro e gera o planeta Terra. Eu nunca vi isso, né? Você pega um celular velho, você arremessa a escada abaixo, ele vai quicando, chega lá no final, não aparece um celular super moderno. O que vai ter é o mesmo celular todo quebrado. Não existe acaso, só existe trabalho pesado, árduo, de intenso desenvolvimento durante milhares de anos, quiçá milhões. Então, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo. Então é óbvio que onde estiverem dois ou mais corações realmente voltados aos propósitos do Cristo, ali estarão espíritos cooperando para a divulgação do cristianismo, para a divulgação dos ideais de que cada um busque na sua própria consciência desenvolver o amor e a sabedoria. O amor e a sabedoria, que são as duas asas do progresso. Não tem como progredir sem amor e sabedoria. Ah, mas eu não tenho amor nem sabedoria. Todo mundo tem. Um pouquinho, um pequeno cascalhinho, todo mundo tem. A gente não pode mais ficar jogando na retranca. Não, meu jogo é só na defesa. Já viu aquelas pessoas? Toda a estrutura da vida da pessoa é jogar na defesa. Como assim jogar na defesa? Ah, eu fujo de problema. Ah, alguém vem pedir minha ajuda? Vai que é um problema. A pessoa vive buscando defender o que ela acredita ser paz, o que ela acredita ser tranquilidade. Mas a paz que todo espírito reencarnante busca aqui na Terra é cumprir suas próprias obrigações. Não é ficar parado. Então, essa identidade que vem da filosofia materialista, que vem das governanças, da cultura, do Império Romano, né? Como é que era a lógica do Império Romano? Você quer se tornar senador para todo mundo te servir, você ficar sentadinho num banco comendo uva e não fazer nada. Porque na cabeça deles, eles acreditavam que todos os possíveis representantes, que como eles acreditavam, deuses,
não faziam nada. Tá tudo já construído, então não precisa nada para fazer. Algumas pessoas ainda pensam assim, os planetas já estão construídos. Né? Algumas pessoas, Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Aí não fez mais nada. Parou. Acabou. Ele não tem mais o que fazer. Não, Deus trabalha continuamente. Ele nunca parou de trabalhar. Ele nunca parou de trabalhar. Esse é o problema, né? Então, o que a maioria não compreende, e fica difícil compreender sobre o cristianismo, é que, na verdade, não é um conceito religioso materialista, como todos nós estamos sendo apresentados durante 3 mil anos de história, 5 mil anos de história, se contar desde o judaísmo. Todas essas manifestações religiosas foram essencialmente materiais. O que agora está buscando você agora tem que viver o cristianismo. Viver no dia a dia. Então, você vai varrer um chão, e alguém pediu para você varrer um chão, e alguém derrubou alguma coisa no chão que sujou tudo, e você acabou de varrer, você vai varrer com mais amor ainda vai agradecer. Puxa vida, eu já estava acabando a tarefa. Ainda bem que alguém sujou mais o chão, para poder trabalhar ainda mais e servir ainda mais. Se você não pensa assim, e a maioria de nós, todos nós, não pensamos ainda assim, aí começamos a compreender a distância que nós estamos do sentir o Cristo, de estar realmente com o Cristo. Porque o Cristo trabalha ininterruptamente. Há narrativa de mensagens mediúnicas onde o Cristo estava lá sendo crucificado nos últimos suspiros. Aí ele percebeu, sentiu que Judas ia cometer suicídio. Judas Iscariotes ia cometer o suicídio. Estava na iminência. E ele solicita que alguns irmãos, no caso da historiografia, queira chamar de anjo, espírito superior, espírito de luz, não importa. Existe um exército gigantesco de bilhões de espíritos superiores trabalhando junto com Cristo. E ele solicita que ampare, que auxilie o processo de desencarne do Judas Iscariotes. Esse é o problema. Mas o que houve? Por que ele foi ajudar Judas? Porque Judas era uma pessoa iludida. Ele acreditava que ele iria conseguir, pela revolução, implantar esse tal de reino de Deus que o Cristo estava falando. Já viu que as pessoas falam assim, vamos fazer uma revolução social. Vamos fazer uma revolução. Quantas revoluções o planeta já passou em distintos países, em distintas sociedades? Várias pessoas elogiam a Revolução Francesa. Meu Deus, foram assassinadas 40 mil pessoas. Mais de 40 mil pessoas foram decapitadas. Isso que foi registrado. Fora os que não anotaram. Você é contra o regime? Você é contra o sistema? Você é contra essa organização? Deita aqui que eu vou te mostrar como é que a gente vai organizar esse negócio. Tchum, corta a cabeça. Tchum, outro. 40 mil pessoas. Não é possível que nós não vamos conseguir nos organizar sem esse nível de barbárie e de violência. É inacreditável. E o que é mais incrível, todo mundo acredita que foi maravilhoso. Narra a Revolução Francesa como algo maravilhoso. Mas antes e depois da Revolução Francesa, a estrutura social é exatamente a mesma. Todo mundo ficou contra rei e rainha, e agora o que muda agora é que, em vez de você ficar chateado com o rei e rainha, você fica chateado com outras pessoas que estão no poder. A diferença era, existia somente 12 familiares que viviam na abastança e viviam absorvendo recursos do povo sem querer trabalhar para o povo. Agora você tem 500, 600 que fazem isso. Não é mais 10, 20. Agora são 500. É essa a diferença. Não teve diferença nenhuma. Mas o engraçado é que ninguém acredita nisso. Todo mundo olha a história e fala, não, mas foi maravilhoso. Acabou com esse negócio de rei e rainha. Ué, mas continua a mesma coisa.
Talvez, se observarmos o volume de enriquecimento ilícito e coisas mais descabidas que ocorrem por tráfico de influência de poder, hoje as pessoas estão ganhando mais do que rei e rainha. Rei e rainha, a taxa era de 20% de imposto para toda a população. Hoje, no Brasil, no mínimo, você vai estar pagando 27% de imposto de renda, fora os outros impostos em cascata. Hoje, a pessoa no Brasil que ganha salário mínimo paga 48% de imposto. Trabalha meio ano para pagar imposto. Só o outro meio ano é que você tem acesso a esse recurso. Porque tem imposto no arroz, no feijão, na energia elétrica, no gás. Tem imposto em tudo. E você não vê as pessoas com o mesmo ímpeto de revolta. Então, isso é estranho. Tem que tomar muito cuidado com a revolta. Qualquer revolta que vai promover revolução não tem nada a ver com Cristo. Nada a ver com Cristo. Mas como as coisas vão mudar se não vai ser através da revolução? Então, corações que não amam, corações que não são capazes de perdoar, corações que não são capazes de compreender, não são capazes de imaginar transformações sem violência. Não são capazes de imaginar transformações sem dor, sem ódio, sem cisânia. Então é isso que o Cristo vem chamar. Parem de observar essas visões materialistas e siga agora as visões essencialmente cristãs. Mas eu vou ter uma encarnação difícil. Mas como é que vai ser a encarnação dos meus filhos, dos meus netos? Porque as pessoas dizem que estão lutando pelos netos, né? Já viram essas pessoas que divulgam? Não, muda isso, tem que mudar aquilo. Eu quero gerar um padrão de país melhor para o meu neto. Mas o que você faz hoje pelo seu neto em casa? Eu não faço nada. Eu estou lutando por ele na rua, em casa eu não faço nada. Se tiver que esquentar um prato de comida para ele, eu não esquento. Se faltou comida, tem que fazer um arroz, eu digo que eu não sei fazer arroz e fujo. Se tiver que lavar a louça para poder botar a comida no prato para ele comer, também não faço. Então, eu acho que você não está lutando por ninguém, né? Esse é o ponto dramático. É esse o ponto dramático. Temos que parar de viver as aparências e começar a olhar para dentro. O que meu mundo íntimo tem realmente feito em termos de servir ao próximo, aquele mais próximo, que está ao meu redor. O que eu gerei de amor? O que eu gerei de benefício salutar da minha convivência, da minha participação efetiva? A gente deve estar pensando assim, mas o que isso tem a ver com Pentecostes? Estou dizendo, enlouqueceu. Tem tudo a ver com Pentecostes. Por quê? Porque o Pentecostes é aquele convite mediúnico para todo mundo viver uma outra vida. Acabou o fenômeno do Pentecostes, que foi só por alguns minutos. Cada um foi para sua casa. Mas todos lembraram daquele convite. Ame mais o seu próximo. Pare de se olhar para o seu umbigo. Deixa de ser egoísta. Lembra todo mundo que você prejudicou, que você adulterou, que você subjugou, que você até mesmo desviou recursos daquelas outras famílias, daqueles outros grupos. Dá tempo de você reequilibrar. O que você desequilibrou, devolva. Peça desculpa. Reconheça seus erros, ainda dá tempo. Então, o Pentecoste foi uma atividade intensa e ela continua existindo. Continua existindo continuamente. E quando estudamos profundamente, até mesmo aquele chamado Espírito Anjo da Guarda, ou Espírito Protetor, o nome que quiser dar, vamos compreender que o Cristo continua guiando as nossas consciências para gerarmos pensamentos mais nobres, iniciativas cada vez melhores. Então, sempre estamos recebendo estímulos quando queremos. Que Deus não desce para errar conosco. Jesus não desce. Jesus não vai ficar destacando espírito superior, espírito de alta envergadura moral, para ficar te induzindo a agir no bem e você só quer agir no mal. O que acontece? Eles se afastam. Eles não erram junto conosco. Você quer escolher fazer isso? Entendi. Você quer se dar bem, né? Só quer se dar bem? Não tem problema. Vai sozinho, erra sozinho. A espírito superior não erra conosco. É esse o problema, né? Então, aqueles que são os leais seguidores do mestre, por vezes são classificados como embriagados e loucos. A pessoa está lá, pobre, não está conseguindo a evidência social e está feliz.
Ele só pode estar embriagado, só pode estar louco. Como é que ele pode estar feliz se ele não tem o que eu tenho? Se ele não está buscando ter o que todo mundo está buscando ter? Ele quer cumprir a missão dele da encarnação. É isso que ele quer. Aquele que é o real seguidor do mestre vai ser classificado como louco, é inevitável. Não compreendem o quê? A humildade que se consagra ao bem. Ele promove um bem, faz um bem e diz, graças a Deus que esse bem se manifestou. Graças à governança do Cristo, onde tudo isso pôde funcionar. Ele nunca bota crédito nele mesmo. Por isso que ninguém compreende. Ué, por que você não diz que foi você? Ué, porque eu sou apenas um cooperador humilde que entregou o último, quase ajudou a correr o último metro de 42 quilômetros de corrida. Eu vou dizer que foi eu que corri tudo? Não foi, né? Então ele começa a compreender como funciona a manifestação divina e como nós somos convidados a ter esse gostinho de praticar o bem. Vem ter esse gostinho. Perceba, essa é a sua essência. A sua essência não é se preservar. A sua essência não é se multiplicar. Isso é o reino animal. O reino nominal, a essência é a fraternidade. Vem ser fraterno. Então, quando ele consegue manifestar um bem, ele agradece. Senhor, obrigado. Eu de mim mesmo não tenho condições de fazer isso. Se assim procedeu, esse bem foi focado e desenvolvido para assim ocorrer. Eu só pude participar para ganhar um pouquinho dessa experiência. Obrigado, Senhor. Então, realmente, quem está olhando não consegue compreender. Não, mas foi você que escreveu o texto. Foi você que, né, montou não sei o que daquele evento. Foi você. Não, tudo isso pertence ao Cristo. Eu sou um mero colaborador, talvez o mais errado, o mais equivocado. Então, a fraternidade que dá sem exigências descabidas. A fraternidade que dá sem exigências descabidas. Então, a pessoa é fraterna sem esperar nada em troca. Fulano, como é que eu vou poder te retribuir isso? Retribuir? Não tem retribuição. Faz o seguinte, quando você conseguir pagar tudo que você deve ao Sol, tudo que você deve aos ciclos do planeta, ao ciclo da água, ao ciclo do ar, tudo quando você... Aí você pensa em me pagar por último. Aí a pessoa desperta. Caramba, ele está querendo ser fraterno porque ele compreende que ele é um grande devedor de tudo. Então, e a fé com que confia sempre. Com que confia sempre, porque essa é a fé. Fé é uma relação de confiança que você gera com o Pai, com Deus. Fé vem de fidelis, fidelidade. Essa fidelidade você desenvolve convivendo. Convivendo ali, ó. Tô numa dificuldade e você depois compreende que aquela dificuldade foi para te educar. Você sabe extrair o melhor de tudo. Você sabe que Deus governa os nossos destinos. E você sabe que você tem que dar o seu melhor. Sempre se desenvolvendo, amando e servindo, amando e servindo. E assim vai se desenvolver essa relação de confiança. Deus é confiável? 100%. Agora, e você? Você é confiável? Se eu colocar alguém no seu caminho que você tem que gerar um certo movimentação de amparo, de socorro, eu posso confiar? Você não vai vacilar. Em qualquer tipo de situação, você vai amparar? Você está no meio do deserto, alguém te pede um copo d'água, você dá um copo d'água? Se você está numa abastança de água, alguém te pede um copo d'água, você dá um copo d'água? Então, dependendo das circunstâncias, vamos ser desafiados e vamos perceber se somos capazes de fazer ou não. Esse é o dilema da fé. O dilema da fé não é para Deus. Não é, Deus precisa da nossa confiança. Não, Deus não precisa de nós nesse sentido. De jeito nenhum. Isso é um raciocínio humano. Deus aguarda que sejamos confiáveis. Olha, vou te confiar essa criança. Você vai ajudá-la a desenvolver padrões nobres morais. Desenvolver aquela consciência para seguir o bem, o perdão, a compreensão com relação aos defeitos ou máculas alheias, perdoar as ofensas, a verdadeira caridade e aprender a amar.
Você amando essa pessoa, ela vai aprender a amar. Posso confiar em você? Isso é o sentido da fé. Então, não obstante as tempestades. Por que as tempestades? Por isso, porque não podemos imaginar que Deus vai solicitar a nossa colaboração somente quando está tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Não, e na hora do problema? Na hora da coisa grave? Na hora que saiu, deixou de ser condições CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Tem pessoas assim, eu adoro varrer a casa. Mas tem que estar 20 graus, umidade relativa do ar 50 graus, 50%, né? Pressão atmosférica, né? 1050 milímetros de mercúrio de pressão. Esse é o problema. Só que a pessoa só consegue se manifestar bem e reagir bem se tiver tudo perfeito em volta dela. Eu tenho que estar com a conta gorda, tem que estar com a conta bancária gorda. Eu tenho que estar com 3 carros na garagem, eu tenho que ter 3 casas. Aí eu consigo, né, colaborar com um prato de comida para alguém. Pelo amor de Deus, né? Não é por aí. Então, quando surgem as tempestades, quando as situações estão mais apertadas, você é capaz de ajudar alguém? Você é capaz de se preocupar com outro? Que às vezes está na rua, não tem onde morar. Ninguém está pedindo, sei lá, tirar ele da rua. Mas a pessoa te pediu um prato de comida, você tem coragem de chegar lá e dar um prato de comida para a pessoa? Então são as pequenas coisas que contam. As pequenas coisas. E quando você ampara por compreender que todos os irmãos da terra são nossos irmãos perante Deus, a maioria não entende. A maioria, não, a maioria quer te convencer. Você não pode ajudar essa pessoa. Isso é impossível. Essa pessoa você está sendo usado. Você está sendo usado. É ela que não quer trabalhar, é ela que não quer isso. Aí você fala, não tem problema. Aquele meu irmão em Deus, ele está passando por dificuldades, às vezes psicológicas, dificuldades que eu não tenho como imaginar. A minha missão não é julgar, a minha missão é colaborar, porque eu sou um estudioso do Cristo, eu sou um estudioso do cristianismo. E é isso. O que está à nossa disposição, façamos. E não vai ser bem reconhecido por ninguém. Não vai ser bem valorizado por ninguém. Porque existe uma estrutura materialista funcional na Terra. E eles exigem que você viva igual a eles. Viva exatamente igual. Se a pessoa bebe, ela quer que você beba também. Se a pessoa fuma, cheira, seja o que for, você está do lado, a pessoa quer que você consuma também. Mas desculpa, eu não bebo. Pô, mas a gente vai ficar bebendo aqui e você não? A gente fica chateada. Ele detecta que ele sabe que ele tá maltratando o corpo físico dele. Pô, você não vai vir maltratar com a gente, não? Até se zanga. Pô, você se acha muito especial, é? Pô, mas eu não bebo, eu não tenho esse hábito. E mesmo se eu bebesse, eu teria parado. E se eu sou um alcoólatra, sair me oferecendo bebida para um alcoólatra? Você não pode fazer isso. Você está vendo que quem está mais errado é você? A pessoa fica chateada se você falar isso. Fica ofendida. Porque ela tem que levar você para os hábitos materialistas de autodestruição. Ela tem que te levar para os hábitos de filosofias que é simplesmente tudo bom e nada presta. Não, vou viver a filosofia do Cristo. Tudo é maravilhoso. Deus é soberano, guia os nossos destinos. E eu é que tenho que me transformar. Não é o externo. O externo está aqui para me educar. Eu é que tenho que gerar luz. Se eu estou achando que tem crianças por aí maltratadas, maltrapilhas, não sei o quê, sem educação, sem escola, eu que vou lá educar. Vai na pracinha. Vai na pracinha, explicador. Explico matéria, ou explicadora, explico matéria dia e noite. Quem quiser, só durante tal hora até tal hora, eu explico qualquer coisa. Você já viu isso por aí? Não vê. Que a maioria, e se você colocar, com certeza, pessoas de escolas e explicadores que ganham dinheiro com isso, vão bater e vão te ameaçar. Ei, que história é essa, cara? Tá tirando meu cascalho daí, meu? Você tá fazendo isso de graça? Eu cobro por isso. Como assim você vai fazer de graça? Aí como é que você vai explicar para ele? Não, é porque eu ganhei de graça. Eu tô recebendo de graça um empréstimo. E eu tenho que doar de graça.
Vocês compreendem? É um conflito existencial. O Pentecostes nos convidou a fugir do conflito existencial. Faça o possível para amar e servir a todos que estão à sua volta o tempo todo. Então é dispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes, se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Então, se você quer servir realmente ao Senhor da vida, nossa, eu tenho certeza que todos esses recursos que eu estou recebendo, de capacidade de pensar, de raciocinar, de sentir a vida de uma forma diferente, não é só para mim. Não pode ser só para mim. Com certeza para todos. E eu tenho que conseguir propagar isso. Se eu não conseguir propagar no meu núcleo familiar, eu vou para primo, vou para não sei para onde, vou abrindo essa família, vou ajudar até o vizinho, a vizinha, a criança do vizinho, da vizinha. Você vai abrindo o leque. Por quê? Porque você sabe que há uma necessidade de progresso em todos os setores da vida. Ah, mas como assim? Eu vou bater lá para evangelizar ele e obrigar ele a ser espírita? Não, não é isso. Amar e servir nas necessidades dele. Servir, sim, como servo, nas necessidades dos outros. É duro. Mergulhar no ambiente do Cristo é duro. Então não foi à toa que o Pentecostes foi muito mal valorizado. O Pentecostes foi: vá, chegue em casa e faça o seu melhor. Se doe por amor. Faça porque você tem condições de fazer. Está sendo patrocinado. Você está sendo patrocinado a produzir o bem. Agora faça. Então, não hesites, porém, no espírito de serviço. A gente não pode hesitar. Ah, devo fazer ou não devo? Faço ou não faço? Faz. Na dúvida, ame e serve. Como diz no livro Renúncia, né? Esqueci o nome do espírito agora. Bem, Lívia. Não, Alcione, como diz Alcione para Pollux, eu vou te ensinar a amar e servir. E você vê ela na encarnação, é impressionante. Né? Ela via crianças assim agitadas, zangadas, tudo antagonizando isso aqui. Ela sempre tinha uma visão positiva. É incrível ver a visão dela de mundo. Tudo ela via algo positivo. Onde ninguém consegue enxergar algo positivo, ela via algo positivo e via uma brecha para amar e servir. Ela via algo positivo e via uma brecha para amar e servir. Sempre. Sempre. Sempre renunciando a si mesma. A pergunta é: o quanto estamos renunciando realmente a nós mesmos, aos nossos desejos? E o melhor, né? O quanto que os nossos desejos estão realmente alinhados à escola do Cristo. Então, aperfeiçoa tuas qualidades de recepção. Mas como assim qualidade de recepção? Eu tenho que meditar? Eu tenho que ser um espírito, né? Ficar meditando, concentrado, ouvindo música zen, aí eu vou conseguir aurir pensamentos profundos. Não, não é isso. Não é isso. Quando você mergulha numa tarefa de amar e servir, qualquer tipo de tarefa, primeiro você mergulha, aí depois o que você sente quando você mergulha na tarefa? Que você não tem aqueles recursos, mas você continua buscando. Não, já entendi, eu tenho que melhorar isso. Eu tenho que ser mais paciente. Eu tenho que ser mais perseverante. Eu tenho que me esforçar mais. Eu tenho que fazer as coisas com mais alegria. Esse ato de se esforçar para gerar realmente o resultado, seja ele qual for, em qualquer atividade digna, é claro, você está dinamizando as suas qualidades de recepção. Nossa, a pessoa está empenhada em gerar bons resultados. É lá que eles vão investir. É lá que a espiritualidade superior vai investir mais recursos. Surgirão intuições. Surgirão... Você geralmente fica com um corpo físico cansado depois de 18. Deu 20 horas e está cheio de gás. Você não entende aquilo. Deu 10 da noite, deu 1 da manhã, você está cheio de gás. Vem mais trabalho. Manda mais. E você cai para dentro, você não entende aquilo. Da onde vem esse frenesi todo? Realmente, a energia não é nossa.
A animação não é nossa. Estamos melhorando nossa capacidade de receber recursos para produzir cada vez mais. É essa a situação de aperfeiçoa tuas qualidades de recepção. Não é ficar parado, zen, não sei o quê. Não, é desenvolver, se esforçar cada vez mais. Ah, mas eu não consigo isso. Ah, acho que eu não vou conseguir aquilo. E a pessoa senta no meio fio e não faz nada. É nesse que Deus vai depositar recursos para desenvolver e fazer cada vez mais? Claro que não. Então, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete e intérprete de sua voz. Aí todo mundo pode imaginar aqui, não, mas aqui está falando de voz. Então eu só tenho que falar do Cristo, mais nada. Não. O falar do Cristo é como o Cristo fez. Ele dava o exemplo primeiro e depois explicava. Dava o exemplo primeiro e depois explicava. Então a palavra do Cristo aqui, a sua voz, a voz do Cristo é: ele transpira, ele soa, ele sangra primeiro, depois ele explica. É essa sequência, não o contrário. Ainda que os maus zombem de ti. Então os maus vão zombar de nós. Normal. Você não tem capacidade, você é um infeliz, inferior como eu. Claro que sou. É claro que eu sou infeliz. Você é um endividado, você é cheio de erro, cheio de culpa. Sim, é claro que sou. Você já viu alguém entrar na alfabetização sabendo ler? Você já viu alguém ir para o médico sem estar doente? Então o que o Cristo está convidando é uma renovação completa. Para quem? Para um grupo? Para alguém que veio lá da região de Canaã? Ou alguém que veio lá da região... Não. É toda a humanidade. O convite é para todo o planeta. Encarnados e desencarnados. Chegou a hora. Escute o soar das trombetas. Que trombetas são essas? São aqueles estímulos. Vai, dá mais... Te convidar a dar 1000 passos. Dá 3000. Você pode mais. Se esforce, se empenhe. E você vai conseguir a mais servir. Mas só consegue a mais servir quem realmente se impõe essa meta, se impõe essa métrica, né? É essa a ideia da complexidade que é o Pentecostes. Porque senão todo mundo vai ficar achando que é só um fenômeno mediúnico que acabou ali durante 30 minutos, acabou. É, 1 horinha. Mas a semana tem 178 horas. Como é que o Cristo ia implementar alguma coisa para você usar só por 1 hora? Não é isso. Aquela 1 hora são instruções. Olha, é assim que você deveria estar sentindo a vida. É assim que você deveria estar pensando sobre a lei de progresso. É assim que você deveria estar pensando sobre a lei de justiça, amor e caridade. Então, todas as leis divinas que regem o universo, que regem a natureza, nós não compreendemos ela ainda em totalidade. Então, sempre temos que compreender. Se aqueles que não perceberam o convite, o chamado, por uma cachoeira, pela estabilidade e desenvoltura do reino mineral, como funciona o reino vegetal e o reino animal, se ninguém compreendeu as grandezas divinas relacionadas, o convite serão mais explícitos. Porque o Cristo chegou a falar isso. O convite já está na natureza. Analisa, observa e compreende quem quer. Só que o que nós queremos? A maioria das vezes só sobreviver e mais nada. Então a pessoa desencarna, só sobreviveu. Não viveu a vida como deveria viver. E aí ele vai descobrir que ele viveu igual uma pessoa morta. Como assim viver uma vida morta? Se você não vive os ideais das leis de progresso, se você não está a cada 3 anos se modificando em termos de mais capacidade de virtudes, mais capacidade de tolerância, mais capacidade de amar, você está parado. Você está estacionado, você não está evoluindo. Então é esse o convite que o Cristo fez no Pentecostes. Vem e vamos caminhar, né? Muito boa essa página. Muito esclarecedor. Então vamos, né? Você abre outra sala, Tozelli, pra gente? Abro sim. Porque falta aí aqui, a gente faz o estudo na outra sala. Falta só 7 minutos. Tá bom. Então... Não inicia aqui a gravação, mas vamos lá. Retomando. Então,
O obsessor é alguém, talvez, a quem amamos outrora. Ele não é estranho à nossa consciência, não é estranho aos nossos corações, ok? O obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Então ele não gerou aquele problema todo, aquela forma irrefletida de viver sozinho. Foi com a nossa cooperação. Então, por isso que muitos se comunicam por vezes na mesa mediúnica e falam: hoje ele é assim, mas antes ele estava comigo, com o meu fechamento, ele fechava comigo. E a gente não entende que a mesa mediúnica é um ambiente de educação para os médiuns, uma educação privilegiada. Você vê o obsessor falando a verdade. Qual a verdade? Nem tudo que ele fala é verdade, é claro. Mas a percepção dele, ele estava junto comigo e errava junto comigo. E talvez aquele momento de convivência era para aquele agora que está reencarnado no passado ter orientado o outro a não cair nesses enganos. Mas por fraqueza ele caiu e ainda arrastou o outro. É o que acontece, por exemplo, com a bebida alcoólica. O cara sabe que faz mal ao organismo, sabe que faz mal ao corpo físico, está destruindo células cerebrais, mas ele continua usando a bebida alcoólica. Ah, porque, poxa, me dá uma sensação de leveza, de não sei o quê, de desligamento do corpo físico. Dá mesmo. Tá destruindo o corpo físico. Destruindo o que você não sabe reconstruir. Você não sabe reconstruir. Eu costumo falar isso para minhas filhas. Você quer destruir alguma coisa? Pode destruir, tem problema não. Você sabe reconstruir? Não sei. Então acho melhor você não fazer não, hein? Você não sabe reconstruir. A gente não sabe reconstruir corpo físico. Nós dependemos de uma série de mecanismos que estão além da nossa capacidade, da nossa compreensão. Para cumprir, às vezes, a encarnação. Só que estão queimando fluidos que não foi feito para isso. O fluido vital não foi feito para ser gasto de qualquer maneira. É coisa séria. É empréstimo sério. Então, por vezes, naquela encarnação, que deveríamos ter sido modelo para guiar aquela consciência a se libertar de certos vícios, a se libertar de certas prisões, aprisionamos ainda mais aquela consciência. Só que aí, de repente, na outra encarnação, a gente não tem mais aquele vício. Não tem mais aquele problema, mas tem aquela consciência que nós colaboramos em maltratar. Ou seja, tem a nossa participação. É isso que eu estou querendo dizer. Teve a nossa participação. E a pessoa se sente prejudicada. Puxa vida, que isso? Se era para ter me ajudado, você me ajudou a me afundar ainda mais, né? Então, os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem. Não sente nenhum pesar. Pô, por que você matou esse passarinho? Ah, porque eu quis matar. Pô, por que você atropelou esse cachorro? Ah, porque eu quis atropelar. E é isso. Não liga. Para ele é igual pisar na areia ou pisar numa outra vida, numa outra consciência. Não tá nem aí. Que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. Aqueles que são mais inveterados mesmos, é isso aí. Então, no nível mais sofisticado, eles repelem a prece. Isso é impressionante. Eles conseguem repelir. Porque como é que funciona a prece? A prece, nós já descobrimos que o nosso pensamento é um espelho. Nós absorvemos imagens e arremessamos imagens. Quando a gente está fazendo a prece e nós não temos luz, a gente busca que a luz divina reflita. O nosso pensamento é um reflexo. Que essa luz divina seja direcionada àquela consciência que você está lembrando. Aquela consciência que você está pedindo. Senhor, por favor, ampare. Para que ele possa ficar bem, para que ele possa se harmonizar, que ele possa se engajar no bem, no serviço, de amar e servir, que ele possa compreender as necessidades de evoluir. E essa prece é atendida. Essas sensações e essas energias salutares chegam até aquela pessoa. Só que se ele está num estágio de revolta, ele percebe a energia chegando, ele percebe sendo envolto por uma manifestação genuinamente bondosa e ele repele. Que mané bondade? Eu quero maltratar quem me maltratou. Eu quero judiar de quem judiou de mim. É isso que a maioria pensa. Como se isso fosse mudar alguma coisa, né? Sim.
Você falou isso muito importante. Assim, já vivenciei essas situações. E, assim, às vezes, pode ser também que a pessoa pode estar sendo um porta-voz de alguém ligado a ela, porque eu já vi isso. Eu falei, gente, a gente está fazendo uma oração em pensamento, o outro já captou e está indo contrário. Mas você, às vezes, sente claramente que não é a própria pessoa, como se fosse realmente alguém ligado. Como é que pode ser isso? Não, com certeza. Olha só, entendam. Quando você. Eu não sei quem aqui já teve experiência em ser espírito obsessor. Eu posso falar por mim. Eu já obsediei muita gente. Então, eu sou um espírito experiente em obsidiar. Obsessão, você, quando está fora do corpo físico, você aprende como fazer isso. Você até ensina. Você aprende, você ensina, você orquestra, você manipula. E eles aprendem, obsessor, ele aprende a criar uma rede de pensamentos. Então, quando você quer fazer um ataque orquestrado, alguma coisa mais elaborada, você sabe que você depende de fluidos de outros perispíritos. Não pode ser só o seu fluido perispiritual. Ele aprende a manipular fluidos. Então, ele sabe de onde tirar fluidos. Ele sabe até tirar fluidos de assassinato de animais. Ele sabe utilizar e manipular fluidos de assassinato de animais. Isso é verdade, isso existe. Então, é claro que pode existir porta-voz. É normal. Por exemplo, ele sabe que, de repente, se ele for numa reunião dessa, mediúnica ou de desobsessão, pode ser que ele não saia. Ele não está preocupado em ficar lá fisicamente, não. A principal preocupação de um espírito que está obsidiando é ele ser desconectado. Tem 3 preocupações profundas. Primeiro, ser desconectado da rede que ele conectou de certos espíritos para ajudar na investidura de produzir o mal. É igual briga de rua, não tem diferença nenhuma. Você junta assim 10 pessoas. Aí você fala, ei, vocês 10, vocês têm problema com outras pessoas? Tenho. Vamos fazer o seguinte, vamos nós 11 aqui bater em um, em cada um que nós temos problema. Não importa, onde você for e tiver uma resistência de 3, vocês são 11. Você bate em cima de 3. Entendeu? É elaborado. O processo é elaborado. O processo envolve até alquimia mais profunda. Existem pessoas ligadas em alquimias profundas, em produzir o mal. Treinamentos profundos, né? Manipulação de fluidos. Então já sabemos que para ocorrer mediunidade não tem que ter uma manipulação de 2 tipos de fluidos, né? Um fluido doado de um médium e o fluido do próprio espírito. Nós já estudamos sobre isso na reunião do Livro dos Médiuns. Não é muito diferente disso. Ele precisa manipular outros tipos de fluidos. Às vezes ele consegue manipular e às vezes não. Mas às vezes é permitido que a pessoa passe mal, aí a pessoa se sente mal, passa mal do fígado. De repente ela não comeu nada ruim, começa a passar mal, muito mal. Muito mal. Eu já passei por isso. Eu tô falando de experiência pessoal. Já contei essa história. Eu tava num lugar, tinha acabado de casar com Sandra. E aí eu tava voltando pra casa. A gente morava no Rio. Eu tava voltando pra casa, uma chuvada assim, torrencial. Tinha um carro meio que no meio da rua, escangalhado. O cara não tava conseguindo fazer o carro pegar. E eu vi que o cara tava tentando fazer o carro pegar. Então não era uma pane elétrica. Né, o motor de arranque está funcionando, a bateria está energizando o motor elétrico. Então não era uma pane elétrica. Se empurrar o carro, de repente pega. Aí eu saí de lá e fui empurrar o carro com o cara. Comecei a empurrar. Consegui empurrar. Ele falou, pô, muito obrigado, graças a Deus você veio aqui me ajudar. Eu falei, meu Deus está sempre nos ajudando, vai com Deus, que não sei o quê. Aí saí correndo, né, e eu fiquei com água até o joelho. Aí quando tô na calçada, comecei a passar mal, cara. Passar mal. Falei, que é isso, cara? Vou ter que vomitar. Corri até na lixeira, fiquei engoiando e não conseguia vomitar. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá vendo? Acho que eu vou conseguir chegar em casa. E chovendo torrencialmente, eu não tinha nenhum guarda-chuva. Quando eu cheguei em casa, a Sandra me olhou e falou assim, nossa, tem alguma coisa grudada em você. O espírito ficou revoltado que eu fui ajudar ele. Ficou revoltado, grudou em mim, meu. Não queria me largar. Aí, Sandra, vamos fazer a prece aqui junto pra passar isso aí.
E eu quero vomitar, e não consegui vomitar, porque eu não tinha comido nada. Na verdade, eu só tinha almoçado, não tinha nem o que vomitar, né? E já era tarde da noite. E aí aquilo foi uma experiência importante. Eu fiquei assim, caraca, o cara realmente ficou revoltado porque eu ajudei a empurrar o carro. Porque o cara tinha que buscar o filho não sei aonde, o cara que... Entendeu? Você fica impressionado. O negócio é brabo, é pauleira. E quando tu vai ver, são espíritos altamente intelectualizados, tá? Tem espíritos de altíssimo grau de evolução intelectual que, por vezes, se ordenam a querer perseguir terceiros e instaurar um regime de revolta e destruição da galáxia. Uma pergunta agora. Sim. O que você falou também é importante, mas é assim, quando a gente... essa coisa do amar e servir onde estiver, quando estiver, com quem estiver, mas assim, e quando você, nesse propósito que está sendo ensinado agora, tudo bem, mas quando você sente assim, tenta fazer alguma coisa, né, tentar, e aí você simplesmente, você perde a noção de onde você está, você desmaia, já é uma coisa mais assim, para você ter mais cautela. Sim, eu digo assim porque já passei por essa experiência, é um pouco mais complicado. Então, quem tem mediunidade ostensiva, vamos entender a palavra ostensiva, é quem já ostenta, né? Ostensivo vem de ostentar, mas não de ostentar em termos de vaidade. É que é patente, a pessoa tem mediunidade psicofônica, a pessoa tem... Quem é médio psicofônico, ele não pode ajudar como outros ajudam. Não pode. Por exemplo, eu sei de um caso de uma obsessão grave numa casa. Está sendo organizada uma visita. Isso tem que ser escolhido a dedo, né? Qualquer médico pode entrar na casa de alguém para ir lá no sistema de amparo, de socorro, de retirar todo o sistema de vampirização. É um sistema de higienização mental da casa, quando faz a visitação de reunião de desobsessão. Não é qualquer médico que pode ir. Então não pode o médico se arvorar, eu vou lá, eu vou ajudar e vou transformar a situação daquela residência, daquela casa. Não vai, você vai se perturbar junto. Então você tem que entender, é igualzinho ginástica olímpica. Eu não consigo saltar 3 metros, você quer dar um pulo de 6? Não tem cabimento. Não, mas quando a pessoa, por exemplo, o que você falou, mais uma vez pontuou que tem que ser feito. Mas, assim, às vezes a gente nem pensa, você pensa assim, puxa, eu quero ir lá visitar, e eu estou preocupada. Assim, não é nem eu não posso nada, como é que eu vou poder... Só... Nunca marque no lugar da residência da pessoa. Combine no lugar neutro. Combine no lugar neutro. De preferência na casa espírita. Não, mas eu quero visitar muita pessoa. Tá, se encontra na padaria, se encontra em outro lugar. Mas na casa especificamente, por vezes já está instaurado um processo mais grave de obsessão. E quando está instaurado um processo mais grave, há um processo de domínio do ambiente psíquico da casa. Isso ocorre, tá? Então, a pessoa chega em casa, ao invés da pessoa se sentir bem, ela se sente cansada, consumida, rechaçada, triste. Isso são características. Lembra daquela característica da obsessão simples? Ela chega em casa e se sente irritada. Pô, tava na rua, não tava irritada. Chegou em casa e ficou irritada. Então é uma coisa estranha. Então, o médium é como se fosse esse diapasão, ele é um sensor. Ele detecta essas coisas. E na casa da pessoa é arriscado. É arriscado. Para qualquer médium, tá? Qualquer médium que tenha uma hipersensibilidade, ele vai sofrer as consequências psíquicas. E não necessariamente vai estar contribuindo. É esse o problema. Às vezes o problema é mais grave. E está sendo autorizado aquela gravidade. É esse o problema que a maioria dos médios não entendem. Por vezes aquela obsessão está sendo permitida. Não está sendo tipo, ah, meu Deus, o que vai acontecer? Por que Deus está permitindo isso? Não, está sendo permitido. Quando ocorre a visita, por exemplo, da casa espírita, de uma reunião de desobsessão, visitar aquela pessoa do grupo, há uma necessidade para isso, mas é muito especial, é muito difícil escolher a dedo. Porque essas pessoas vão se sacrificar mesmo. Vão ter problemas físicos, vão ter problemas psíquicos, problemas emocionais. Eles vão ter que se separar. E esse problema que eu estou sofrendo,
Ei, peraí, não é da minha consciência, não é um problema essencialmente meu. Eu tô ajudando como sirineu. Não é um problema meu, é um problema de terceiros. Eu que estou de sirineu. Você compreende o que eu estou querendo dizer? Não podemos visitar pessoas que temos certeza que está num processo obsessivo grave. O médio ostensivo não pode. Isso é muito sério. É muito Puxa, sério. Por exemplo, eu posso